O Brasil que conhecemos hoje passou por milhares de processos históricos, guerras, revoluções e tratados durante esses 490 anos de ocupação europeia. Eu, Rami Augusto Portolano Lorandi, Thiago Blankenburg e Ricardo Henrique Paglioli apresentamos a história de formação do território brasileiro. A chegada europeia no Brasil iniciou com a chegada de Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500, na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia. Porém, a divisão territorial brasileira já havia sido realizada com a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494. O acordo consistia na divisão do território americano em duas partes, com base no meridiano criado no ponto em que eram marcadas 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. A parcela oeste da demarcação pertenceria à Espanha, enquanto a parcela leste a Portugal. A partir daí, a história brasileira é dividida em 4 períodos básicos: o período pré-colonial, o período colonial, o Império e a República. O período pré-colonial ocorreu entre os anos 1500 e 1530, período no qual Portugal estava em seu auge econômico, realizando comércio de especiarias com as Índias. É por esse motivo que o Brasil não foi a sua maior prioridade no momento. Nesses primeiros anos, pessoas de confiança do rei português Manuel I foram enviadas para realizar a extração do pau-brasil e o escambo com os nativos. Vale ressaltar que nesse momento não ocorria agricultura comercial ou até mesmo a escravidão. O período colonial foi marcado pelo início definitivo da ocupação portuguesa no Brasil em 1530, devido à perda do monopólio de Portugal sobre o comércio com o Oriente. Para facilitar a organização política e econômica da colônia, o Brasil foi dividido em 15 faixas horizontais, as chamadas capitanias hereditárias, as quais foi incumbido aos nobres portugueses, chamados de capitães donatários, de realizar sua manutenção, cultivar e modernizar as novas terras. O desenvolvimento da colônia iniciou com a expedição do nobre militar português Martim Afonso de Souza, que fundou a vila de São Vicente, atual São Paulo, distribuiu terras aos colonos portugueses, iniciou o cultivo da cana-de-açúcar, formando o primeiro engenho brasileiro na capitania de São Vicente, e estabeleceu o domínio português na região do Rio da Prata, controlada por espanhóis. Após isso, a base econômica colonial foi baseada no comércio açucareiro entre os séculos XVI e XVII, com alguns produtos complementares como tabaco, algodão e o desenvolvimento da pecuária. Os governos gerais foram uma tentativa de centralização do poder político da colônia por Portugal, adotada entre 1548 e 1580. Consistiam na nomeação de um governador-geral, o qual era subordinado ao capitão donatário e aos sesmeiros. Os principais foram Tomé de Souza, primeiro governador-geral, fundou a primeira capital em março de 1549 em Salvador. Duarte da Costa, segundo governador, que sofreu em 1555 uma invasão francesa na Baía de Guanabara, a chamada França Antártica. Mendes Sá, terceiro governador-geral, expulsou os franceses, os quais passavam por conflitos religiosos na Europa, no ano de 1567, com o apoio de seu sobrinho e militar Estácio de Sá, o qual fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro no mesmo período. Quanto à fundação de vilas e cidades, temos a criação da primeira vila brasileira, São Vicente, por Martim Afonso de Souza, em 1532. Também temos Salvador, a primeira capital brasileira, em 1549, São Paulo, em 1554 e Rio de Janeiro, em 1565. Para reforçar a segurança na porção sul da colônia recém-invadida por franceses em 1572 a 1578, o território foi dividido em Brasil do Norte, com capital em Salvador, e Brasil do Sul, com capital no Rio de Janeiro. A segunda divisão, de 1602 a 1612, originou o Estado do Brasil, no Norte, com capital em Salvador, e a repartição do Sul, com capital no Rio de Janeiro. Região essa que ainda carecia de maior segurança do domínio português. E a terceira e última divisão, entre 1621 e 1775, foi resultado da tentativa francesa de invasão e colonização do Maranhão, dividindo o Brasil em Estado do Grão-Pará e Maranhão, com capitais alternando entre São Luís e Belém, e o Estado do Brasil, com capital em Salvador. Essas divisões foram de extrema importância para a expansão ao norte e ao centro-sul do território.
A União Ibérica foi a união entre as coroas portuguesa e espanhola, devido ao rei Portugal, Dom Sebastião, ter morrido em batalha sem deixar herdeiros, o que levou à procura de seu familiar mais próximo, Felipe II da Espanha, que se tornaria Felipe I de Portugal em 1580. Com a união dos tronos, ocorreu o fim do Tratado de Tordesilhas, tornando a América Lusitana e Espanhola uma só. Nesse período houve o auge da economia açucareira, com a invasão dos holandeses em Pernambuco em 1630, os quais investiram muitas riquezas na produção de açúcar e na modernização da cidade no comando de Maurício de Nassau, funcionário da Companhia das Índias Ocidentais. Em 1626, jesuítas do atual Paraguai levaram gado e se estabeleceram no centro do Rio Grande do Sul com o objetivo de proteger e catequizar os índios guaranis. Essas missões eram frequentemente atacadas por bandeirantes com a intenção de escravizar os nativos. Por esse motivo, entre 1640 e 1641, os jesuítas retornam ao Paraguai juntamente com os indígenas que sobreviveram. Em 1640, Portugal reconstitui seu trono com a Guerra de Independência Portuguesa, declarando o fim da União Ibérica e, em 1654, portugueses e brasileiros expulsaram os holandeses, levando a economia açucareira brasileira ao declínio e o território brasileiro com fronteiras mal delimitadas. Colônia de Sacramento. Portugal fundou a Colônia de Sacramento, na margem norte do Rio da Prata, como parte do território brasileiro, em 1680. Esse era um importante feito tanto a Portugal como para a Inglaterra, que eram grandes parceiros nessa época, e se consolidou pela ausência do Tratado de Tordesilhas, que antes demarcava as terras portuguesas e espanholas. Vale lembrar que nessa época os bandeirantes estavam por todos os lados do Brasil à procura de ouro, prata, índios e novas terras. Assim, em 1683, o explorador Bartolomeu Bueno da Silva chegou em Goiás e pouco mais tarde, em 1695, foram descobertos os primeiros veios auríferos nos sertões de Minas Gerais. Durante o século XVIII, Minas Gerais se converteria na maior fonte de riqueza da coroa portuguesa. O século XVIII. No século XVIII, a Inglaterra se tornou a maior potência mundial e patrocinou o grande contrabando de ouro na América do Sul, inclusive no Brasil. Já em 1703, é assinado o Tratado de Methuen entre Portugal e Inglaterra, que futuramente patrocinaria a Revolução Industrial. Após 4 anos no Brasil, começaria uma grande disputa pelo ouro mineiro, a Guerra dos Emboabas. A capitania do Rio de Janeiro foi desmembrada, para a criação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Essa duraria até 1720, quando uma revolta contra a implementação de casas de fundição de ouro levaria à separação da capitania em duas, São Paulo e Minas Gerais. Firmado o Tratado de Utrecht, entre Portugal e França, em 1713, é estabelecida as fronteiras portuguesas ao norte do Brasil. O rio Oiapoque foi conhecido como limite natural entre a Guiana e a capitania do Cabo do Norte. Rocha Pita, em sua História da América Portuguesa, de 1724, citou que existiam no Brasil dessa época 12 cidades, 77 vilas, 4 bispados e um arcebispado. Somente quase 15 anos depois, em 1737, o brigadeiro José da Silva Paes fundou o povoado do Rio Grande de São Pedro, que 10 anos depois se tornou a primeira vila nas terras do atual Rio Grande do Sul. Em 1744, é criada a Capitania de Goiás, desmembrada de São Paulo. O governo da nova capitania foi instalado em 1748, com capital na Vila Boa de Goiás, atual cidade histórica de Goiás. Nesse mesmo ano, em Carta Régia de 9 de maio, foi criada a Capitania do Mato Grosso e Cuiabá. A criação das capitanias de Goiás e Mato Grosso tinha relação com a descoberta de minas de ouro nessa região. Os portugueses também buscavam assegurar o domínio do território. Para solucionar os conflitos nas fronteiras dos domínios americanos dos dois reinos, os reis de Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, já que o Tratado de Tordesilhas foi abandonado, e os limites dos dois reinos na América do Sul foi redefinido. Em março de 1755, foi criada a Capitania de São José do Rio Negro, atual estado do Amazonas, desmembrada do Grão-Pará, com capital em Barcelos. Quase 5 anos depois, os jesuítas são expulsos do Brasil. Suas igrejas, colégios e missões foram abandonadas. O Marquês do Pombal promoveu uma reforma educacional após a expulsão dos jesuítas. O resultado? Uma grande degradação no ensino. No ano seguinte, foi criada a Capitania do Rio Grande de São Pedro, com sede na Vila do Rio Grande e subordinada ao Rio de Janeiro. Em 1763, o Rio de Janeiro substituiu Salvador como capital do Estado do Brasil. A principal razão
era que o Rio de Janeiro servia como escoamento de exploração do ouro em Minas Gerais. No mesmo ano de 1763, os espanhóis invadiram parte das terras da capitania do Rio Grande de São Pedro e a ilha de Santa Catarina. Os portugueses transferiram a sede da capitania para a freguesia de Viamão. Por 13 anos, os espanhóis ocuparam a maior parte daquela capitania brasileira, até serem expulsos em 1776. A ilha de Santa Catarina foi devolvida no ano seguinte pelo Tratado de Santo Ildefonso. Em 20 de agosto de 1772, a América Lusitana passou a ser composta por 3 estados, chamados Braças: o estado do Brasil, propriamente dito, com capital no Rio de Janeiro, o estado do Grão-Pará e Rio Negro, com capital em Belém, e o estado do Maranhão e Piauí, com a capital em São Luís. Entretanto, a divisão em 2 estados, do antigo estado do Grão-Pará e Maranhão, só se efetivou com a provisão de 9 de julho de 1774. Em 1º de outubro de 1777, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Santo Ildefonso, já citado aqui. Segundo o acordo, a Espanha devolveria os territórios ocupados da ilha de Santa Catarina, atual Florianópolis, e terras do atual estado do Rio Grande do Sul, em troca do controle da colônia de Sacramento e da região dos 7 povos da missão, em reafirmação do Tratado de Madrid, de 1750. Em 1789, na capitania das Minas Gerais, um movimento de inconfidência foi denunciado. A Inconfidência Mineira começou por volta de 1785, quando representantes buscaram apoio dos Estados Unidos para a causa da independência. Terminou frustrado. Quase 10 anos depois, eclodiu em Salvador a Conjuração Baiana, o maior movimento social de brasileiros até a época. Iniciada por intelectuais e membros da elite baiana, em 1796, ganhou apoio popular no ano seguinte, com a participação de artesãos, soldados e escravos. Uma negociata entre o governador da Bahia e os conjurados ricos livram a elite das acusações. 4 mulatos são enforcados no Lago da Piedade, soldados e alfaiates. Assim terminamos o século XVIII. O século XIX. Em 1807, a capitania do Rio Grande de São Pedro do Sul foi desanexada da capitania do Rio de Janeiro e elevada à condição de capitania geral com o nome de Capitania de São Pedro. Seu território abrangia as terras ao sul da capitania de São Paulo e ilhas adjacentes. Incluía o comando da ilha de Santa Catarina. Com a chegada da família real, em 1808, o Brasil ganhou novo status, passando a ser sede da coroa portuguesa. Em 1815, foi elevado a reino. Depois de 6 anos, o Reino Unido Lusitano foi transformado em uma monarquia parlamentar, governado pelas Cortes de Lisboa. Esse processo resultou na Guerra de Independência do Brasil, em 1822. Após 4 anos, portanto em 1826, instalou-se o parlamento previsto pela Constituição de 1824. Em Portugal, um grande conflito estava acontecendo. Após uma guerra civil, o atual parlamento português reconhece Dom Pedro IV, aqui no Brasil conhecido como Dom Pedro I, como legítimo rei de Portugal, de 1826 a 1834, com a designação de O Libertador. Dom Pedro I foi herói de 2 nações, morreu em 1834 e sua filha assumiu o trono português como Dona Maria II. Dom Pedro II tinha 5 anos ao ser aclamado imperador no Brasil. Como seu tutor, foi escolhido José Bonifácio de Andrade e Silva, que será substituído em 1833 pelo Marquês de Itanhaém, Manuel Inácio de Andrade Souto Maior. Assumiu o governo uma regência trina provisória. Nessa época, diversas revoltas estavam acontecendo desde o início do século. Vale destacar, em 1835, a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, entre os caramuros, conservadores, e os farrapos, os republicanos. A referência aos caramuros vem do século XVII, pelos versos do poeta baiano Gregório de Matos. Os farrapos eram os campesinos, e essa guerra durou 10 anos. Em 1840, é decretada a maioridade de Dom Pedro II, que passa a governar o Brasil com apenas 15 anos de idade, em 1841. O ciclo da borracha e do café eram importantes fontes da economia do Brasil durante o primeiro e segundo reinado. Ainda nesse período, ocorreram migrações de diversos países como a Itália e a Espanha para o Brasil. A mão de obra italiana foi a mais utilizada durante o ciclo do café. Esses vinham para o Brasil com o sonho de se tornarem proprietários de terras. Na época do segundo reinado, após a Guerra do Uruguai, foi assinado o Tratado de Limites entre o Brasil e o Uruguai, assim delimitando os 2 países.
Com relação às fronteiras com o Paraguai, essas foram estabelecidas ao final da Guerra da Tríplice Aliança, quando, alguns anos depois, foi firmado um tratado de paz no qual constavam os respectivos limites com o Brasil. No contexto da Guerra da Tríplice Aliança, com a assinatura do Tratado de Ayacucho, o Império do Brasil reconheceu a região do atual estado do Acre como pertencente à Bolívia e, em troca, recebeu desta o sudoeste do Amazonas. Após a proclamação da República Brasileira em 1889, os governantes depararam-se com a questão dos seus limites territoriais, que, embora definidos pela Constituição Brasileira de 1891, não se encontravam delimitados. Haviam várias delimitações que deveriam ser revistas, das quais podemos citar. Zona das Missões. A Argentina reivindicava a região oeste dos atuais estados do Paraná e de Santa Catarina, pretendendo as fronteiras pelos rios Chapecó e Chopin. Pouco antes da proclamação da República, ambos os países haviam acordado que o conflito de interesse seria solucionado por arbitramento. Nesse contexto, Quintino Bocaiúva, então ministro das Relações Exteriores do governo provisório, assinou o Tratado de Montevidéu, que dividiu a região entre ambos. O Congresso Nacional Brasileiro não ratificou o tratado, e a questão foi submetida ao arbitramento do presidente estadunidense Cleveland, cujo laudo foi inteiramente favorável ao Brasil, definindo-se as fronteiras pelos rios Peperiguaçu e Santo Antônio. Nisso estreou como advogado do Brasil o Barão de Rio Branco, que foi escolhido pelo presidente Floriano Peixoto. Rio Branco apresentou ao presidente Cleveland uma exposição acompanhada de valiosa documentação reunida em 6 volumes, a questão de limites entre o Brasil e a República Argentina. A questão do Amapá se deu pelo não reconhecimento por parte da França da divisa do rio Oiapoque como limite entre o Estado brasileiro e o território francês. No ano de 1895, as tropas francesas invadiram o território brasileiro, desrespeitando um tratado assinado no ano de 1713. A questão foi solucionada pelo Tribunal de Arbitragem Internacional, com a vitória do Brasil. Até o início do século XX, o Acre pertencia à Bolívia, porém desde o princípio do século XIX, grande parte da sua população era de brasileiros que exploravam seringais, e que na prática acabaram criando território independente. Em 1899, os bolivianos tentaram assegurar o controle da área, mas os brasileiros se revoltaram e houve confrontos entre fronteiras, gerando o episódio que ficou conhecido como a Questão do Acre. Em 17 de novembro de 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, o Brasil recebeu a posse definitiva da região. O Acre foi então integrado ao Brasil como território dividido em 3 departamentos. O território passou para o domínio brasileiro em troca do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas de terras de Mato Grosso e do acordo de construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Houve também a questão do Pirará, em que no século XIX acentuou-se a presença inglesa na fronteira com Roraima, a pretexto da indefinição de fronteiras e de proteção aos missionários britânicos na catequese de populações indígenas. Submetido ao arbitramento do rei Vítor Emanuel III da Itália, esse dividiu a área disputada entre as partes, cabendo a parte maior à Grã-Bretanha. Sobre a divisão regional nacional, houve algumas que podem ser destacadas. A primeira divisão oficial ocorreu em 1945, dividindo o país em 7 regiões. 5 anos depois, a região do Nordeste Ocidental e Oriental formaram uma só, o Nordeste, e o Leste Setentrional e Meridional formaram o Leste, totalizando 5 regiões. No ano de 1960 foi criado o Distrito Federal, localizado dentro do estado de Goiás. Em 1970, o estado da Bahia, que pertencia à região Leste, que a partir desse ano é chamado de região Sudeste, passou a ser parte da região Nordeste. 10 anos depois, houve a divisão do estado de Mato Grosso em 2 porções, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Houve também a incorporação do estado de Goiás, que na época era junto com o de Tocantins, a região Centro-Oeste. Após todas essas modificações ao longo da formação do Brasil que conhecemos hoje, ele pode ser dividido atualmente pelo IBGE em 5 regiões. São elas Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.